E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Márcio Neri e vamos lá começar mais um tema a ser abordado hoje em nossas aulas online, tá? Nós vamos falar hoje de histologia humana. O que se trata? O que estuda a histologia humana, né? A gente precisa conhecer isso. Para que a gente possa conhecer, é preciso que a gente entenda os níveis de organização dos seres vivos, tá? Sempre tudo começa pelas moléculas. A junção de moléculas formam as células. A junção de células com as mesmas características vai formar os tecidos, que é justamente o tema da nossa aula de hoje. Os tecidos formam os órgãos, a junção de órgãos forma um sistema, os vários sistemas que o nosso corpo apresenta vai formar o organismo, particularmente nós, tá? Vários organismos formam a população, conjunto de indivíduos de mesma espécie, né? Várias populações formam a comunidade, as mais diversas comunidades formamos assim o ecossistema, tá? Então, vamos lá? O que é que estuda a histologia humana? A palavra histologia ela é uma palavra de origem grega. É a ciência que estuda os tecidos do corpo humano. Logicamente, os tecidos são formados por grupos de células conforme funções semelhantes, tá? E eles podem ser classificados em tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. Então, nós temos aí esses 4 grupos de tecido que será tema das nossas próximas aulas. Temos aí o primeiro, tecido epitelial, que é o tecido de revestimento do nosso corpo. Temos o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso, que serão o tema das nossas próximas aulas. Vamos lá? Mais uma vez esses 4 tecidos básicos. Para começar, vamos aqui o tecido epitelial. Qual a função? Para que serve? O que é o tecido epitelial, né? O tecido epitelial ele apresenta como características a ausência de espaço entre as células, a ausência de vascularização. E eu peço que vocês entendam isso. O tecido epitelial, anotem aí, façam as anotações de vocês, ele é avascularizado, ou seja, ele não possui vasos. É uma coisa incrível isso, porque todo tecido ele precisa de vasos sanguíneos, porque é justamente esses vasos sanguíneos que levam os nutrientes necessários para que esse tecido continue se desenvolvendo. Assim, todas as células recebem oxigênio em quantidade suficiente, nutrientes em quantidade suficiente e desempenham suas funções. A questão é que o tecido epitelial ele não é vascularizado, ele é avascularizado. Esse A com uma desinência negativa, tá? Isso indica o quê? Que ele vai precisar de outro tecido para nutrir. E aí nós vamos ver mais à frente o tecido que faz isso, que é o tecido conjuntivo. Ele vai nutrir os demais tecidos, vai fazer uma conexão entre todos, tá? Sustentar, proteger, tudo isso como função do tecido conjuntivo. Mas voltemos aqui para o tecido epitelial. Ele tem uma grande capacidade de renovação celular. Sua função principal é proteger o corpo contra a penetração de micro-organismos, substâncias químicas e agressões físicas. E aí vocês de cara vão lembrar logo, quando falarmos de tecido epitelial, nós vamos lembrar logo da nossa pele. É um exemplo de tecido epitelial. A pele ela tem uma função bem específica em nosso corpo, que é de proteger contra a penetração de micro-organismos. Então nós temos aqui nosso tecido epitelial, a nossa pele, como uma forma de exemplificar o tecido epitelial. Ele se encontra recobrindo o corpo externamente, no caso a epiderme, a pele, e a superfície interna dos órgãos, como o estômago, ouvido, pulmão, nariz, boca, útero, bexiga e entre tantos outros órgãos. Além disso, ele é responsável também pela formação de glândulas, como o caso do fígado, do pâncreas, das glândulas salivares. Tudo isso é função do tecido epitelial. O tecido conjuntivo, ele possui espaço entre as células, é ricamente vascularizado, tá? Tem suas fibras colágenas, elásticas e reticulares. Possui também um líquido intersticial, que é o local onde as células retiram seus nutrientes e depositam seus resíduos, depois que elas fazem todo o seu processo metabólico. A principal função do tecido conjuntivo é justamente essa, sustentar e fazer conexão entre os demais tecidos e órgãos, nutrição e defesa, né? Este tecido possui importante função de unir e separar órgãos ao mesmo tempo. Abaixo de todo tecido epitelial deve haver obrigatoriamente o tecido conjuntivo, e eu explico isso para vocês, porque o tecido epitelial ele é avascularizado e o tecido conjuntivo ele é ricamente vascularizado. É justamente isso, esse tecido conjuntivo ele envia nutrientes para o tecido epitelial. E nós temos exemplo do tecido epitelial, que a função dele é sustentação, né, e conexão. Nós temos o tecido adiposo,
o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo e o tecido hematopoético, também chamado de tecido sanguíneo, que fazem parte do tecido conjuntivo, tá? Outro tecido muito importante, é importante vocês lembrarem disso, sempre estudem, vocês estão fazendo educação física, estudem sobre o tecido muscular e como ele desempenha suas funções, tá? O tecido muscular, ele possui células alongadas e especializadas na contração. Sua função é permitir o movimento e deslocamento do corpo. Quando você observa que teu esqueleto sustenta teu corpo, você imediatamente lembra que é o teu tecido muscular que faz o movimento. Através das contrações musculares, nós podemos realizar movimentos, né? E nós temos aí os tipos de tecido muscular, que é o tecido muscular não estriado ou liso, tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular estriado cardíaco. O próximo tecido é o tecido nervoso. É formado por neurônios e também por células protetoras de sustentação, chamados de neuróglias. Esse tecido gerencia todas as funções vitais do nosso organismo. Esse tecido nervoso ele é super importante a gente compreender, entender como ele funciona, como o neurônio transmite uma mensagem de um para o outro e como as neuróglias protegem e nutrem esses neurônios. É importante nós lembrarmos, por exemplo, a função específica disso. Por exemplo, nesse exato momento nós estamos querendo escrever uma palavra. Como é que isso ocorre? O neurônio, ele determina como você vai fazer o movimento, envia a mensagem para a tua mão e a contração muscular exata faz com que você desenhe aquela palavra de forma exata, como ela deve ser escrita. Entendeu? E é importante você lembrar também, o cérebro em si, ele me fascina muito, devido àquilo que nós chamamos de plasticidade cerebral. Nós temos uma capacidade de aprendizado muito, muito grande. Então é importante que você estimule essa plasticidade cerebral. Ou seja, cada vez que você aprende algo novo, os teus neurônios, melhor dizendo, se conectam de uma forma diferente, fazendo assim com que você crie uma memória e continue praticando aquilo. A cada vez que você aprende algo novo, você vai conseguir fazer uma nova conexão neural. Claro que algumas pessoas demoram um pouco para aprender, outras aprendem algo muito mais rápido. Isso devido às células do nosso tecido nervoso, tá? Vamos aqui especificamente hoje estudar apenas o tecido epitelial. Nós temos aí função básica do tecido epitelial, que é revestimento e secreção, tá? Temos aí as funções de transporte transcelular de moléculas, secreção de muco, hormônios e também secreção de enzimas, absorção de material a partir do lúmen, proteção dos tecidos adjacentes contra abrasão e outras agressões, controle de movimento de materiais entre os compartimentos do corpo através de permeabilidade seletiva das junções intracelulares. É importante vocês lembrarem isso, porque o tecido epitelial, as suas células estão assim, ó, aderidas umas às outras. Isso por quê? Para dar justamente uma sustentação. Você puxa a tua pele e vê que você puxa, ela não rasga. Por quê? Porque as células estão aderidas umas às outras. Uma das principais funções desse tecido é evitar agressões, tá? Outra função importante do tecido epitelial é a detecção de sensações através de células epiteliais modificadas, são chamadas neuroepitélios, corpúsculo glutativo, retina, células pilosas do ouvido, por exemplo. Observem bem, na tua retina, quando você está dormindo, por exemplo, e alguém acende a luz do teu quarto, imediatamente essa luz penetra na tua retina e você acorda. E imediatamente, qual é a tua primeira sensação? Fechar os olhos e talvez dá até vontade de esculhambar quem fez isso. Mas a questão é justamente essa. Quando a luz chega à tua retina, ela começa a controlar a quantidade de luz que vai passar e assim você começa a enxergar. É justamente isso. A retina ela tem uma capacidade de detectar a luz e fazer com que haja uma quantidade de luz que pode ou não penetrar. Observem, por exemplo, o olho de um gato durante o dia. Ele é apenas um risco. Agora à noite, é uma bolinha bem mais perfeita. Isso porque ele está controlando a entrada de luz que ele necessita para observar um objeto. Os corpúsculos gustativos também, nós temos isso imediatamente quando a gente coloca o alimento em nossa boca, começamos a identificar qual é o seu sabor. Isso, função do neuroepitélios, né? Tipo de tecido epitelial, epitélio de revestimento, proteção e revestimento das superfícies e cavidade do corpo. Epitélio glandular, células especializadas basicamente em produção de secreções, que é formando assim as glândulas. Aí nós temos várias glândulas mamárias, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, entre tantas outras, né?
E também tem os neuroepitélios, células especializadas na captação de estímulos provenientes do ambiente, o gosto, o cheiro, tá? Tudo isso é responsabilidade dos neuroepitélios. Vamos lá conhecer os epitélios de revestimento. Característica dele é revestimento de toda a superfície, cavidade e tubos do corpo, célula disposta em camadas contínuas, isso para aumentar a proteção, e aquilo que eu mencionei para vocês agora há pouco, células justapostas com pouca substância intercelular, formadas geralmente de poliédrico, e estão lá aderidas umas às outras, garantindo assim a segurança, evitando assim como posso dizer, garantindo a proteção do nosso corpo, né? Células fortemente aderidas umas às outras através de junções celulares, apresentam glicocálise e é um tecido avascular. Nutrição por difusão passiva de gases e nutrientes. Ou seja, como essa nutrição por difusão, a substância vai passar de um tecido para o outro e assim nutrir o nosso tecido epitelial. De onde vem a substância? Basicamente do tecido conjuntivo, que será o tema da nossa próxima aula. Funções aí do tecido, desse tecido epitélio de revestimento: divisão do organismo em compartimentos funcionais, né? Difusão seletiva de substâncias, absorção ou secreção de substâncias e proteção física, que serve também, como vocês podem observar, de uma barreira. Tá? Observem bem. Essa epitélio de revestimento, nós temos aí o glicocálix, que é uma camada rica em glicoproteínas, que reverte a célula e participa do mecanismo de pinocitose. Como eu falei para vocês lá na aula de organelas citoplasmáticas, que nós falávamos lá sobre os lisossomos, ele participa também desse mecanismo de pinocitose, destruição de determinadas partes de invasores, e aí a parte líquida vai ser bebido. Pinocitose, né? Beber aquilo. E também uma parte bem importante que é de adesão e reconhecimento celular. Como assim reconhecimento celular? É importante vocês lembrarem que as células do nosso corpo ela tem formas específicas e atuam em locais específicos. Então não adianta você pegar a célula de um pulmão e colocar para trabalhar no coração, que isso não funciona justamente por causa do glicocálix, que ele vai fazer um reconhecimento, ele vai ficar lá no cara crachá, você trabalha aqui mesmo, então passa, vai ser isso. Caso isso não aconteça, aí a briga vai ser feia, tá? Nós temos aí também, entre funções dele, aderência celular, resistência mecânica do epitélio, vedamento de espaço intercelular, comunicação entre células adjacentes, metabólitos e informações, tudo isso como funções celulares, tá? E nós temos aqui algo que me chama muita atenção, que são os microvílulos, tá? Que são projeções disiformes, aumenta a área de superfície celular, facilitando a absorção isso no intestino delgado. Vocês observam aí como se fossem vários dedos para cima de uma luva. O que é que esses microvílulos fazem, né? Essas microvilosidades? Entendam bem, gente, em nosso intestino, nós temos lá uma grande área que é preenchida pelos microvílulos, né? Pelas microvilosidades, eles fazem a absorção de nutrientes. Além de revestir todo esse sistema, ele vai fazer essa absorção de nutrientes, porque essa camada aumenta. Você observa bem. Em nosso estômago, nosso sistema digestório, nós temos enzimas capazes de digerir praticamente qualquer substância. Os nossos alimentos são digeridos nessa região. Se fosse possível, talvez a gente abrir nosso estômago e colocar lá a nossa mão, é bem provável que nossa mão fosse corroída devido à ação dessas enzimas, onde o pH dela é abaixo de 2,5, então é bastante ácido. Aí vocês perguntam assim, mas se o pH é tão ácido, por que não corrói a gente de dentro para fora? E aí a resposta é justamente aí, devido a essas microvilosidades, tá? Essas microvilosidades revestem o nosso intestino delgado, e aumenta a área de absorção de nutrientes. E quando reveste, ela protege, entendeu? E a partir do momento que ela reveste e protege, ela também está ali aumentando a absorção de nutrientes para o nosso organismo. Tá? Especialização da membrana superficial. Projeções de citoplasma recoberto por membrana, cujo número e forma depende da capacidade absortiva da célula. Nas células intestinais e renais são altos e numerosos. Vocês observam aí justamente para que possa fazer essa absorção de nutrientes. Os cílios, estruturas móveis e alongadas, movimentos coordenados no trato respiratório, na tuba uterina, aí vocês observem bem.
nossos cílios na nossa garganta estão ali movimentando-se constantemente, fazendo ali um trabalho de proteção, tá? De proteção. Já nas tubas uterinas, esses cílios, eles ficam ali dispostos. Por exemplo, quando ocorre a fecundação do espermatozoide com o óvulo, esses cílios que vão empurrando o óvulo assim fecundado, agora chamado de zigoto, para o útero. Estão lá na tuba uterina, chegou lá o espermatozoide, chegou, vambora, aí pronto, fecundou. No que fecunda, esse óvulo, ele começa agora a se multiplicar as suas células, então de 3, 4, 5 dias, ele vai estar na tuba uterina, depois ele vai ser enviado através desses cílios, empurrado até chegar lá no útero. Então, função aí dos cílios na tuba uterina. Tecido epitelial glandular, muito importante para a gente entender, né, como funciona a questão das glândulas, né, dos hormônios que são produzidos por ela. Conjunto de células com atividades características de produzir secreções fluidas diferentes do plasma sanguíneo ou fluido tecidual, de acordo com Junqueira, né? Quais são os tipos de epitélio glandular? Nós temos glândulas endócrinas, que produzem o hormônio. Nós temos as glândulas exócrinas, que produzem secreções. E nós temos as glândulas mistas. Elas fazem o quê? Produzem tanto hormônios como também secreções, tá? Nós temos aí o tecido epitelial, glândulas exócrinas, nós temos o ducto excretor, melhor dizendo. A glândula mantém contato com o epitélio que o formou. Nós temos glândulas lacrimais, salivares, sebáceas e sudoríparas. E agora um desafio para vocês. Eu peço que vocês lembrem de uma comida que vocês gostam muito. Comida bem gostosa, viu? Eu imagino sempre, sei lá, manga verde com sal e pimenta do reino. Minha boca já fica cheia d'água. Mas por que isso acontece? A partir do momento que você começa a pensar em um alimento que você gosta, a tua boca já começa a liberar essas glândulas salivares. Por isso que você tem essa sensação da boca cheia d'água. Entendeu? São exatamente isso. Essas glândulas, elas liberam, são glândulas exócrinas, elas liberam secreções. Tá fazendo muito calor? Tá quente? Então, a glândula sudorípara é ativada e você começa a suar. Por que você começa a suar? Para garantir a temperatura adequada para o teu corpo. Se você subir muito essa tua temperatura, tu poderia morrer. E aí, o que o teu corpo faz? Ele observa isso, teu sistema nervoso percebe isso e diz assim, epa, tá muito quente, bora sistema endócrino aí, manda suar. E aí há uma ligação ali, um WhatsApp lá para a glândula sudorípara, aí você começa a produzir o suor e assim você vai baixando a tua temperatura. Isso é em busca de uma homeostasia, tá? Busca de homeostasia, que é buscando um equilíbrio. Outra glândula exócrina aí é as glândulas salivares, como eu mencionei para vocês. A partir do momento que você já começa a pensar no teu alimento ali, já começa a ficar com água na boca, é justamente isso. Nós temos lá sublinguais, submandibulares, tudo isso são essas glândulas parótidas, tá? Glândulas endócrinas produzem hormônios e controlam o metabolismo. Nós temos aí o nosso sistema endócrino, muito importante para o nosso corpo. Olha as principais aí, a glândula pineal, que é a glândula que regula o nosso sono, né? Fica bem no meio do nosso cérebro. O hipotálamo, que é uma comunicação entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. A hipófise, que é a glândula que controla todas as outras glândulas do nosso corpo. A glândula tireoide, que são justamente essas glândulas que regulam o nosso metabolismo. As paratireoides. Essas glândulas paratireoides, gente, elas regulam, principalmente na mulher, a quantidade de cálcio, tá? Tendo em vista que elas produzem um parotormônio e retiram cálcio dos ossos e levam para o sangue nas mulheres. É importante as mulheres terem consciência disso, que à medida que elas vão envelhecendo, elas vão diminuir a quantidade de cálcio. Por isso que é mais comum em mulheres ter problemas com osteoporose. Na maioria dos casos começa a partir dos 45, 50 anos, quando passa o seu período menstrual. Temos também o timo, cápsulas suprarrenais, né, as glândulas suprarrenais que produzem um hormônio super importante, que é a adrenalina, que nos deixa ativo para lutar ou para correr. Aqui na nossa região, quando você vê, por exemplo, à noite, 2 pessoas andando de moto, você já fica assustado, o coração bate mais forte. Foi justamente porque foi liberada a adrenalina, que é um hormônio produzido lá na glândula suprarrenal, tá? O pâncreas, que é tido como
uma glândula mista, porque tem uma função tanto de liberar secreções para o trato digestório, né, que vai produzir lá o suco pancreático durante a nossa digestão, e também produzir o hormônio da insulina, né, um hormônio tão importante para o nosso organismo. Tem também os ovários, que vocês sabem muito bem a função dos ovários na produção de hormônios sexuais femininos, estrógeno e progesterona, e no homem os testículos na produção assim de testosterona. E aí a glândula mista, nós temos o fígado, o estômago, né? Aliás, nessa produção, né? O fígado, o ovário, o testículo e o pâncreas. Só lembrando que é o seguinte, que as glândulas mistas, elas têm duas funções. Por que elas são mistas? Porque elas desempenham tanto uma função endócrina de produção de hormônio, como também uma função de exócrina, aquela função liberando suas secreções no sangue ou em cavidades específicas, tá? Importante lembrar. Professor, o que é que o testículo produz? Ele vai produzir tanto o espermatozoide. No homem, são produzidos aproximadamente 400 milhões de espermatozoides por dia. Todo dia o homem tem matéria fresca ali para produzir. 400 milhões de espermatozoides por dia. Além do hormônio sexual masculino, que é a testosterona. E na mulher, o ovário é tido como glândula mista porque ele produz o óvulo. A mulher já nasce com seu número pré-determinado, por isso que cada vez que ela vai menstruando vai diminuindo a quantidade de óvulos, e vai produzir também o estrógeno e a progesterona, que são hormônios sexuais femininos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço!